Salve galera, aqui é o Gui, trazendo para vocês mais um vídeo de resumo de história. A aula de hoje eu vou abordar um tema que é muito cobrado no Enem e é muito importante que vocês saibam muito bem desse tema. Qual tema é esse? Primeira República, que um pouco depois também é chamado de República Velha, mas a gente vai entender tudo isso daqui a pouco. Eu vou separar essa aula em duas partes. Primeira parte eu vou falar sobre a República da Espada, que foi um período de preparação para ser consolidada a república de fato, que é conhecida como República Oligárquica. Então, a primeira aula eu vou falar sobre a República da Espada, que foi de 1889 até 1894, e na segunda aula eu vou falar sobre a República Oligárquica, que durou de 1894 até 1930, que foi onde Getúlio Vargas aplicou o golpe e se tornou presidente do Brasil, ok? Eu não vou entrar no mérito de por que o Império acabou. Por que teve a crise lá no segundo reinado, quando Dom Pedro II era o rei do Brasil, e teve a crise. Eu não vou entrar nisso porque eu vou abordar esse assunto na aula sobre o segundo reinado. Então, eu vou partir do pressuposto de que aconteceu o fim do Império em 1889 e a gente mudou para República, ok? Por que é chamado de República das Espadas? Porque espada, não sei se você sabe, mas é um instrumento militar. Então, isso quer dizer que o primeiro presidente do Brasil, ou os dois primeiros, foram militares, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o vice dele, Marechal Floriano Peixoto. Quando você pensa em uma república, qual que é a primeira coisa que você pensa? Constituição. Talvez não seja essa a primeira coisa que você pensou, mas é bom a gente entender que um país republicano é um país que é regido através de uma constituição. Então, dito isso, o Brasil não tinha nenhuma constituição até então. Então, a primeira coisa que o Marechal Deodoro da Fonseca faz para identificar o Brasil enquanto república a partir de agora é criar uma constituição. E o que essa constituição trouxe para o nosso país? Vamos falar isso agora. Primeira coisa, agora os mandatos eleitorais eram cumpridos por presidentes. Então, assim, iam ter eleições de 4 em 4 anos e quem ganhasse essas eleições era considerado agora o presidente do Brasil. Não era mais imperador nem nada disso. Não era mais uma coisa hereditária que passava de mãe para filho, de filho para filho, essas coisas, entendeu? Agora eram mandatos eleitorais que eram cumpridos por presidentes. Agora também a gente tem a bandeira do Brasil. Essa bandeira lembra bastante a bandeira do Brasil Império, só que com algumas diferenças. Por exemplo, as cores são as mesmas, porque a cor, não sei se você sabe ou não representa o verde representando a mata, o amarelo representando o ouro, nada disso. São as cores da família real. Então, isso ainda manteve na bandeira do Brasil, só que a bandeira agora não tinha mais uma coroa, agora tinha um círculo azul com uma frase no meio positivista, que a gente sabe que é ordem e progresso, e estrelas que representam os estados aqui do Brasil. Outra coisa também é que agora existe o sufrágio masculino, ou seja, quem vota no país agora? Homens com mais de 21 anos que são alfabetizados. O voto do analfabeto é uma coisa muito recente no nosso país, que os analfabetos só ganharam o direito de votar no governo de Getúlio Vargas. Nessa época, quem votava eram homens acima de 21 anos que eram alfabetizados. Outra coisa também é que existia uma coisa chamada voto aberto. Como assim voto aberto? Hoje em dia a gente vota, a gente vai lá numa urna que é meio que fechada assim, ninguém tá vendo em quem está votando, você vota lá secreto, enfim. Isso é considerado voto secreto, porque ninguém precisa saber em quem você vai votar, ao menos que você queira falar. Mas nessa época era o voto aberto. O que quer dizer o voto aberto? Você chegava lá, falava em quem você ia votar, quem estava do lado ouvia em quem você ia votar, isso causa alguns problemas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas era assim que acontecia. Você chegava lá, quando tinha eleição, falava em quem você ia votar, o cara lá escrevia o nome da pessoa que você falou que queria votar, ou você mesmo escrevia, não sei ao certo como era isso, e ia lá e colocava dentro da urna o nome que você falou. Tem um apelido para isso tudo que é chamado de voto de cabresto. Como assim voto de cabresto? Existia a elite, que era quem empregava as pessoas, e existiam os funcionários, que eram pessoas, sei lá, pobres, que não fazia parte dessa elite. Então, assim, é uma relação de empregado e funcionário, só que no âmbito rural, que nessa época ainda o Brasil não era tão urbanizado assim, igual é hoje em dia. Então a área rural era muito maior do que a área urbana nessa época. Então, o que tem a ver isso tudo? Quem ganhava as eleições era quem a elite queria. Por quê? O que acontecia? Chegava lá o latifundiário, ou quem quer que seja, que era dessa elite, falava pro funcionário, ó, você vai votar em tal pessoa, porque se você não votar, você vai perder seu emprego. E assim,
E era lei, porque chegava lá no dia da votação, a pessoa falava, eu vou votar em tal pessoa. Se não fosse no candidato que o patrão queria, acabou a vida do cara. E ele ia saber se ia votar em quem ele queria ou não, porque nessa época o voto era aberto, faz sentido? Por isso que leva esse nome de voto de cabresto, porque é como se o cara montasse em cima do funcionário e meio que decidia em quem ele ia votar ou não. Faz sentido isso? Outra coisa também que trouxe essa Constituição era que agora o país era um país federalista. Como assim, país federalista? O que significa um país federalista? É bom você saber disso, que um país federalista é um país onde os estados têm muito mais autonomia que o governo federal. Não sei se você sabe, mas cada estado do Brasil tem uma constituição própria. Talvez você nem saiba disso, porque é a prova de que no Brasil hoje em dia não é nem um pouco federalista, porque o governo federal tem muito mais autonomia do que os próprios estados. Só que o que define ser um país federalista ou não é justamente os estados terem mais autonomia do que o governo federal. Só que na prática não era tão assim, porque principalmente os países aqui do Sudeste, porque eu moro aqui no Sudeste no caso, eu sou de Minas, eram muito mais poderosos em vários aspectos do que os países do Nordeste, por exemplo. Então assim, na teoria, nosso país era um país federalista a partir de agora, só que na prática era completamente diferente. Isso vai causar alguns problemas mais para frente que a gente vai ver. Então, segura aí. E por último, agora o Brasil abandonou o padroado. Agora o Brasil se tornou um país laico. O que é um país laico? É bom você entender isso também. Um país laico não é um país ateu. Não é um país onde você não pode falar de religião, nem nada disso. É um país que você pode expressar sua religião, seja qual for, sem sofrer preconceito por isso. Assim, a gente sabe que o Brasil é um país muito católico, só que se você for uma religião além do catolicismo que não seja católica, você vai ser respeitado e tudo bem. Isso na teoria também, porque na prática a gente sabe como é que é as coisas, né? Então o que aconteceu? O Brasil estava passando por uma crise econômica. Por quê? O fato de ter mudado de império para república não foi assim, vamos mudar porque a gente está afim. Não, se tivesse tudo bem com o império, a gente não ia ter mudado para república. Então assim, a mudança foi porque o Brasil não estava bem economicamente, politicamente, socialmente, enfim, de qualquer maneira. A gente não estava bem nesses aspectos, principalmente economicamente. Então, assim, o Brasil já estava passando por uma crise econômica. Então, o ministro do Marechal Deodoro da Fonseca faz uma política para tentar ajudar a economia do país. Essa política é chamada de política do encilhamento. Eu vou explicar agora o que foi a política do encilhamento. É muito bom que você saiba exatamente também, porque cai muito na prova isso. Você que é de humanas, vem comigo porque é um pouco difícil de entender pra gente que é de humanas, mas vai dar tudo certo. Vou até chegar perto de você pra você prestar atenção em mim e tentar entender exatamente isso. Você que é de exatas já vai entender direto. Então, assim, você que é de humanas, vem comigo. O país tem uma quantidade total de dinheiro que ele tem, que é conhecida como, hoje em dia é conhecida como o PIB, basicamente. O PIB do país é todo o dinheiro que o país tem. Nessa época, essa riqueza total era contada com ouro. Então, assim, todo o dinheiro que o país tinha era conhecido como lastro-ouro. Ok? Até aí tudo bem. Então, lastro-ouro é todo o dinheiro que o país tem. O Rui Barbosa pensou no seguinte: vamos começar a imprimir papel moeda, vamos começar a imprimir dinheiro, vamos começar a emitir mais papel moeda. Só que, pensa comigo, se você aumenta a quantidade de dinheiro que circula no país e não aumenta o lastro-ouro, você tem mais dinheiro circulando, só que o total de dinheiro que o país tem não aumenta, porque ele não aumentou o lastro-ouro, ele aumentou a quantidade de dinheiro que estava sendo produzida no país. Quais são as consequências disso? Se você não aumenta o total de dinheiro que o país tem e aumenta a quantidade de dinheiro que é circulado no país, isso faz com que o dinheiro seja desvalorizado. Porque assim, você tinha uma nota que representava uma quantidade de dinheiro. Agora você tem duas que representam a mesma quantidade, então cada uma vale menos. Faz sentido isso? Para mim que é de humanas foi difícil de entender, mas hoje em dia tá tudo bem. E eu espero que você tenha entendido também. Então assim, essa emissão de papel moeda que o Rui Barbosa teve essa ideia de fazer, fez com que o dinheiro fosse completamente desvalorizado e o Brasil passasse por um período de inflação. Você pode olhar assim com os olhos atuais para essa época e falar: nossa, mas ele foi bem burro assim. Como assim imprimir dinheiro ia resolver o problema? Mas assim, é o que dizem que o Brasil já não tinha mais solução e o que ele fez foi meio que o último suspiro, tipo assim, velho, vou tentar qualquer coisa aqui para ajudar uma economia que não tem como ajudar. Então assim,
Não vamos julgar o Rui Barbosa e falar que ele foi burro nem nada disso. Então eles começaram a perceber que eles não podiam depender apenas das indústrias cafeicultoras para fonte de renda para a economia. Então eles começaram a pensar em uma possível industrialização do Brasil, que a gente vai ver também depois na aula sobre oligarquia, ok? Então assim, o Brasil tá um caos, e o que falta para meio que provar que não tá tudo bem? Falta revolta, falta revolução. Você não concorda comigo? Então, dito e feito, aconteceu uma revolta. Só que quem fez essa revolta foram os marinheiros em 1891. O que foi essa revolta? Chamada Revolta Armada. Os marinheiros, que eram ex-escravos, pediam a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca por vários motivos. Primeiro, que os marinheiros eram muito maltratados. Segundo, que os marinheiros ganhavam uma merreca. Por quê? Primeiro, que o presidente do Brasil era do exército. Então, quem era bem visto e bem quisto não era o povo da marinha, era o povo do exército. E como o povo da marinha eram ex-escravos, eram muito mal vistos. Então a condição dos marinheiros não era as melhores, muito pelo contrário, era as piores. Então essa primeira revolta armada foram os marinheiros pedindo a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca e pedindo uma melhoria nas condições de trabalho dos marinheiros. Como aconteceu essa revolta? Os marinheiros pegaram seus navios e foram lá na orla do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e ameaçaram bombardear a Baía de Guanabara, que fica no Rio de Janeiro também. Só que assim, não estava nada bem para o Marechal Deodoro da Fonseca. Aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos financeiros da economia do país, não tava tudo ruim, tava tudo ruim. Então, depois dessa primeira revolta armada, o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia o seu cargo. Só que aí começam alguns problemas muito maiores do que a gente podia imaginar. O que acontece? Então teve uma pequena mudança aqui de câmera, mas espero que não atrapalhe o vídeo. Então continuando. Teve alguns problemas aí depois dessa renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, que são... Então quem assumiu depois do Marechal Deodoro da Fonseca foi o vice-presidente dele, Marechal Floriano Peixoto. Só que isso foi uma coisa inconstitucional, ou seja, foi fora da Constituição, porque segundo a Constituição, se o presidente renunciasse seu cargo por algum motivo, teria que abrir novos processos eleitorais e daí eleger um novo presidente. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca foi lá e colocou o vice-presidente dele no lugar. Isso, nessa época, é inconstitucional. Hoje em dia é isso que acontece, só que nessa época não. Então, em relação a isso, o que aconteceu? A segunda revolta armada, ou Revolta Armada 2. Essa segunda revolta armada é bem parecida com a primeira porque foram os marinheiros, só que dessa vez em Santa Catarina, pedindo a renúncia do Marechal Floriano Peixoto e que a Constituição fosse seguida de maneira plena. E que não foi isso que aconteceu, então essa segunda revolta armada foi basicamente isso que aconteceu. Essa segunda revolta armada se juntou a uma outra revolta ou revolução que estava acontecendo no Sul também, que era a Revolução Federalista. O nome dessa revolução é bastante autoexplicativo porque o Partido Federalista do Sul estava pedindo que a Constituição fosse seguida de maneira plena. Lembra que eu falei o que era um país federalista? É um país onde os estados têm mais autonomia do que o governo federal, certo? Então o Partido Federalista estava pedindo com que a Constituição fosse seguida de maneira plena no sentido de que o país fosse federalista de fato, na prática, não só na teoria. Que é muito parecido com o que a segunda revolta armada estava fazendo também, que era que a Constituição fosse seguida. Então esses dois se aliam e começam a fazer essa revolução ou revolta. Só que eles não contavam com a astúcia do Partido Republicano Rio-Grandense, que era um partido que apoiava o Floriano Peixoto e achava que ele era, sim, um bom presidente, que ele que tinha que ser presidente. E esse Partido Republicano Rio-Grandense trouxe também consigo pessoas que eram adeptas ao Floriano Peixoto, que gostavam do Floriano Peixoto. Então a segunda revolta armada, junto com a Revolução Federalista, foram reprimidos violentamente pelo Floriano Peixoto. Essa cidade onde aconteceu essa repressão violenta hoje em dia é conhecida como cidade de Florianópolis, que é uma homenagem ao Floriano Peixoto, viu a semelhança dos nomes? É ano de eleição. Com o apoio da elite cafeicultora, é aberto novos processos eleitorais e agora quem é eleito presidente é um paulista chamado Prudente de Moraes. A partir do momento que o presidente Prudente ganha as eleições com o apoio da elite cafeicultora, que era poderosa, enfim, não precisa nem falar, encerra o período de República da Espada, porque agora não é mais um presidente militar, que é o presidente do país, e começa então a República Oligárquica. Só que a aula sobre a República Oligárquica vai ser a próxima. Só que eu só vou dar um gostinho na boca de vocês, que é qual
Qual o significado do nome oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos, poder para poucos. Então, nesse sentido, é a gente perceber que a república oligárquica é uma república onde quem vai ser presidente do país é quem tem poder. E quem tem poder nessa época? Quem exportava mais café, que era o principal nome da economia, que era o café. E esses dois estados que mais exportavam café eram Minas e São Paulo. Então, nesse período, quem vão ser os presidentes do Brasil vão ser de Minas e São Paulo. Minas, São Paulo. Só que a gente vai entender tudo isso na próxima aula sobre República Oligárquica. Então a aula hoje é essa, República da Espada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e tchau!